E hoje é o terceiro dia da nossa semana Páscoa Encantada com a Charlotte. E hoje eu vou ensinar para vocês uma nécessaire. Sim, é uma nécessaire. Olha aqui, nós temos um zíper aqui e nós podemos colocar quase que uma caixa cheia de bombons. Eu vou mostrar para vocês como a gente consegue colocar bombom dentro desse coelhinho. E o mais legal desse coelhinho, da proposta dele, que ele não precisa ser usado somente na Páscoa. A criança pode depois colocar, usar como estojo, ou usar para guardar miniaturas de bonequinhas, carrinhos. E vocês podem fazer tanto para meninas como para os meninos. E não é só as crianças que vão amar ganhar um coelhinho recheado. Até um adulto vai amar ganhar esse coelhinho. E olha aqui como ele coube chocolate. Vocês viram, gente? Eu acho que eu não fiz o teste, mas dá até pra colocar aqui, ó, um tablete daqueles maiorzinhos. Então, é uma ótima opção aí, ó, para presente de Páscoa. Vamos começar a nossa aula? E para a aula de hoje, vocês vão precisar de um tecido para o forro, medindo 21 por 31 centímetros. Então, a gente vai precisar do forro, do tecido principal e da manta R1. A gente vai precisar de um zíper de 23 centímetros, um cursor. Pode ser zíper pronto também, tá, gente? Para as orelhinhas, a gente vai precisar... a gente vai cortar 4 vezes a orelhinha no tecido escolhido por vocês e 2 vezes na manta R1. Esse molde que eu vou passar para vocês hoje não tem margem de costura, tá? Então, esse molde a gente vai costurar na linha. Aí, nós vamos precisar também, no forro, no tecido principal e na manta, na medida de 23 por 18 e na medida de 23 por 14, também forro, tecido principal e manta. Pro lacinho e pra gravatinha, a gente vai precisar de 2 tecidos, mais ou menos medindo 5 por 7 centímetros, tá? E mais um pedacinho de tecido que a gente vai fazer o arremate do lacinho. Então, esse é o material. O molde, ó, eu vou deixar... Ele vai estar assim pra vocês, tá? Eu vou disponibilizar esse molde. E lembrando sempre que não tem margem de costura, então a gente vai costurar na linha. Vamos começar a nossa aula? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqueles nossos 2 retângulos, o de 23 por 14 e o de 23 por 18, que vai ser aonde a gente vai colocar o nosso zíper. Então, a gente vai vir aqui, lembrando sempre, tá, gente? Se o tecido tiver direção à estampa, observar para não ficar de ponta cabeça. No caso aqui, ó, as cenourinhas, ela mais ou menos não tem muita direção, não. Mas o que eu vejo que aqui a maioria estão para baixo, então a direção vai ser essa daqui para baixo. Eu vou pegar o zíper. Então, a gente vai colocar, já fixei aqui o tecido na manta. Então, aqui é aquele passo normal de pregar o zíper, tá? Então, a gente vai colocar tecido com manta, o tecido principal, forro e vamos passar uma costura aqui, tá bom? Então, vamos lá pra máquina. Olha, eu deixei aqui o zíper um pouquinho maior, aí depois a gente corta ele na hora de rebater a costura, tá? Então, aqui, ó, quem não tem muita prática pra pregar o zíper, alfineta tudo antes de começar. Vai devagarzinho, vai no seu tempo, cada um tem um tempo. Tem pessoas que já têm mais prática, vai mais rápido. Quem não tem tanta prática, vai mais devagar, tá? O importante é vocês começarem e não desistir. Então, a gente vai vir aqui e vamos passar uma costura aqui.
Olha, passei a costura, a gente vai virar aqui o forro pra trás. E aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai rebater essa costura e vai passar uma costura de segurança em toda a volta, tá? Então, a gente vai prender o forro aqui, ó, no nosso tecido principal. Rebate aqui e já passa uma costura em toda a volta. E vamos fazer a mesma coisa com o nosso outro retângulo aqui de tecido. Olha, aqui eu vou mostrar pra vocês o seguinte, como eu falei pra vocês que esse tecidinho, ele tem uma direçãozinha, e aqui vai ser a parte de trás da nossa nécessaire. Então, eu vou colocar essa parte maior, ela vai ficar pra baixo, certo? E como aqui tem direção, então, eu vou fazer ao contrário, pra na hora que a gente virar o nosso tecido, ele vai tá certinho aqui, tá bom? Então, ó, a gente vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa. Vem aqui, coloca certinho e passa uma costura. Olha, então, eu já fui lá na máquina, já costurei, já preguei o zíper, já rebati a costura aqui do zíper e fiz uma costura de segurança em toda a volta. Então, vai ficar o forrinho preso e ele vai ficar todo preso assim. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso tecido, aquele retângulo maior que eu falei, que ele media, esse aqui mede 31 por 23. Então, vamos prestar atenção que a parte menor a gente vai deixar pra cima do nosso tecido e a parte maior pra baixo. Aí, a gente vai vir aqui, ó, vai colocar direito com direito, tá? Do tecido principal. Observando de deixar na direção, lembra sempre quando a estampa do tecido tiver direção, de deixar na direção certinha. A gente vai colocar aqui, ó, direito com direito. Aí, agora, a gente vai virar. E vamos colocar o forro. Então, vai ficar direito com direito do tecido principal e direito com direito do forro. Então, eu vou vir e vou colocar aqui em cima, ó, a gente fez um sanduíche. Então, direito com direito do tecido principal, direito com direito do forro. Lembrando de deixar essa parte menor aqui, ó, do nosso tecido para cima, tá? Aí, agora, a gente vai pegar o molde. Então, aqui no molde, quando vocês forem ver o molde de vocês, eu vou deixar uma linha marcada, que é onde deve ficar o nosso zíper, tá? Lembrando também, ó, de deixar o zíper aqui no meio, pra não atrapalhar a gente na hora de costurar. Então, eu vou vir aqui, ó, eu vou sentir, ó, que o nosso zíper tá aqui, certo? Então, eu vou pegar o nosso molde, e aonde tiver essa linha aqui, ó, eu vou colocar ela bem aqui na parte de baixo do zíper, ó, que a gente tá sentindo aqui, ó. Tá vendo? O zíper tá aqui, a nossa linha de marcação tá aqui, ó. Então, vai ficar nessa direção. Aí, a gente vai pegar um lápis ou uma caneta, deixa eu só pôr um pouquinho mais pra cá, que eu vou encaixar pra ficar certinho na hora da gente costurar. Ó, a gente vai vir... Gente, eu tô usando a caneta aqui esferográfica, mas vocês aí usam uma caneta, ou um lápis, ou uma caneta que apaga com o calor do ferro. Então, já costurei aqui, tá? Nosso coelhinho. Então, ó, aqui tá a manta, aqui tá o forro. Aí, agora eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Esse excesso de manta aqui, ó, que sobra, a gente vai vir aqui, ó, e vai cortar, tá? Bem rente a costura que a gente tinha feito, no sentido da costura que a gente fez, ó. Por quê? Porque na hora da gente desvirar e virar ó, a gente já vai ter 4 camadas de tecido. E mais a manta, vai ficar muito grosso pra vocês costurarem. Então, primeira coisa é isso, já corta aqui. Outra coisa, eu usei aqui essa minha tesoura de escalope, né? Que é a tesoura que é onduladinha,
para recortar, mas vocês podem ou usar a tesoura de picotar, e se não tiver, já sabem, toda peça que tem curvas, a gente tem que dar aqueles piquezinhos, ó, principalmente aqui nessas partes, para na hora da gente desvirar, não ficar repuxando a costura, tá? Aí, eu aproveitei que eu já estava na máquina, eu também já costurei as orelhinhas e já também cortei com a minha tesoura. Aí, agora a gente vai desvirar essa peça e vamos já começar a montar a nossa nécessaire. Então, depois que a gente desvirou, eu rebati já a costura, tá? Então, vai no ferro, passa bem direitinho, ó. O zíper vai ficar assim aqui atrás, tá vendo, ó? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai rebater essa costura, tá? Pra ele ficar bem firme a nossa costurinha. Aqui, gente, vocês também aumentam o ponto e vai bem devagarzinho, principalmente aqui onde tem o zíper, pra vocês não quebrar agulha e com o ponto muito pequeno também vocês não vão conseguir fazer, tá? Aí a orelhinha também já costurei, desvirei e rebati a costura, tá vendo? Toda a volta. Agora, nós vamos prender essa orelhinha aqui no nosso coelhinho. Então, a gente vai vir aqui, ó, tá vendo? No meio aqui da cabecinha dele, ó, a gente vai posicionar a nossa orelhinha assim, ó, pra cima, tá? E vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Então, a gente vai vir ver aqui, ó, se elas estão certinhas, ó, elas têm que estar batendo aqui, tá? Ó, certinhas. Vou até pôr um alfinete, que elas já estão bem certinhas. Aí, a gente vai lá na nossa máquina e vai passar uma costura aqui, ó, bem na pontinha, porque ele já vai prender as duas orelhinhas de uma vez só, tá? Então, aqui no meinho, ó, da nossa cabeça. Não precisa ser muito na pontinha, pode ser mais aqui pra baixo. Então, a gente vai costurar aqui a orelhinha. Vou trazer minha máquina aqui pra gente costurar ela já, pra vocês já verem. Deixa eu ver aqui, ó. Como tem bastante camada, às vezes fica meio dificinho de entrar, tá? Mas vai com jeitinho que a gente consegue. E agora, a gente vai costurar aqui. Lembrando sempre do retrocesso no começo e no final, tá? Tira a máquina. Ó, então, já costuramos. Então, elas vão ficar assim, tá vendo? Ó, os dois lados presos. Então, agora, aqui nas orelhinhas, eu costumo dar colocar um pinguinho de cola quente pra elas ficarem firmes aqui. Mas, vocês, se quiserem também, pode usar aqui em cima, pregar um botãozinho, um de cada lado, sabe? Pra ficar mais charmoso. Pra ficar... Mas aí, o que vocês tiverem em casa, tá? É o que eu sempre falo, vocês têm que aproveitar o que tem em casa. Agora, a gente vai fazer a gravatinha, né? E a gravatinha, se for fazer a coelhinha, é a mesma coisa, tá? Ó, o lacinho da coelhinha é igual o lacinho da gravatinha. Então, eu peguei aquele quadradinho que a gente tinha... costurado, que eu tinha mostrado pra vocês, que ele é de 5 centímetros por 7, não é um quadrado, desculpa, é um retângulo. Eu costurei toda a volta. Aí, a gente sempre, quando tem essas pontinhas, ó, corta na diagonal pra na hora de desvirar o acabamento ficar melhor. Aqui, ó, a gente já pode cortar direto, tá? No tecido. Pega o tecido aqui, ó, só uma parte, né, gente? Dá um picotezinho. Ó, a gente pode cortar direto aqui, ó. Aí, vai desvirar. É lógico que o da menina, vocês vão fazer 2 lacinhos, tá? E do menino, a gente vai usar
um lacinho só pra fazer a gravata. Aí, deixa eu pegar uma linha com agulha e a gente vai fazer aquelas preguinhas, ó. Tá vendo? Fez as preguinhas, a gente vem aqui e faz ó. Prende aqui, ó, pra ele ficar firminho na hora da gente colar aquela parte aqui do meio do acabamento do laço. Aí, agora a gente vai pegar aquele outro pedacinho de tecido, que eu não sei onde está. Perdi, gente. Vamos ver aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai dar um arremate, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. A gente vai usar aquele outro pedacinho de tecido pra envolver aqui, pra gente cobrir o nosso lacinho. Então, quando a gente... eu fiz tudo com cola quente aqui, tá? Eu nem passei o tecidinho de arremate na máquina. Eu dobrei ele e aí eu já vim aqui no nosso lacinho, pus um pinguinho de cola quente no avesso do laço, envolvi aqui e já vim direto e colei, como tá aqui, ó. E eu também não falei pra vocês, mas a gente também vai precisar de um pompom. Ou um pompom pronto, ou vocês fazem um pompom com lã. E aí, ó, o nosso coelhinho já tá pronto, a nossa necessaire já tá pronta. Ó, vou mostrar pra vocês que dá pra colocar os lápis, olha, tá vendo? Caneta. Então, é um presente útil que a criança pode ganhar com bombons, mas depois ela pode reutilizar, que eu acho que o importante é isso, é reutilizar o presente que ganha. E aí, ó, o nosso coelhinho tá pronto. Na coelhinha, a gente vai colocar os lacinhos na orelha. Eu coloquei dos dois lados. Aqui no do menino eu não vejo necessidade de colocar a gravatinha aqui desse lado, porque a frente dele é essa, então aqui não tem necessidade. Mas o da menininha eu coloquei o lacinho dos dois lados. E aí, a gente vai colar o pomponzinho aqui na pontinha e tá pronta a nossa necessaire de coelhinho. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês para o próximo projeto, que será o nosso quarto projeto. Muito obrigada e até a próxima!